E PCC, cara? PCC é porra. um negócio sério e a gente não sabe todas as entranhas do PCC, porque tá na alta sociedade, tá na favela, tá em tudo quanto é lugar. O que se sabe do PCC, Comando Vermelho hoje em dia? Como que tá o crime organizado? O crime organizado, ele já... A gente não é de hoje, já. Não, né? a gente corre risco de virar um narco-estado mesmo, como alguns países totalmente. aí? Como que é? Então, cara, qual é a situação atual? Atualmente, eu já falei outra vez sobre isso. Teve uma época que eu tava perdendo as esperanças, viu? Sobre o combate? Sobre o combate. Nós tínhamos um combate muito eficaz ali até 2011, 2012. Ali, era controlado, os caras tinham medo da polícia. Nós extinguiríamos o crime organizado naquela época. O PCC, que é a facção que tem a maior facção no estado de São Paulo hoje. No berço, né? No ninho. Nós teríamos, porque nós estávamos fazendo a lição de casa. Na época não se fazia confisco de bens, mas eram grandes apreensões, o faturamento deles não era tão alto, então faturava em média 10 milhões mês. As planilhas que a gente tinha acesso. As planilhas que a gente tinha acesso. Então, porra, tá faturando 10 milha, a gente dava uma paulada, às vezes apreendia 4 aqui, 7 ali, aprendia arma pra caramba, então essas armas custam, era uma grana investida, então fazia parte do que tava entrando. Então, assim, a gente começou a dar pancadas fortes. Sem contar que os próprios integrantes não queriam assumir posições de articulação, no caso de liderança, de final de regiões, enfim. Nós estávamos quase vencendo. Por coincidência, né, hoje vice-presidente da República, o Alckmin era o governador na época, chegou dado momento e falou, vocês não vão combater mais o crime organizado. Tirou a gente. Tirou, e eu falo especificamente a Rota. Ele é governador, né, mano? Ele manda nas polícias, né? E ele nos retirou desse combate de linha de frente, desse fronte que nós estávamos fazendo. Tinha um alinhamento muito bom com o setor de inteligência, com as polícias estavam trabalhando muito bem alinhadas na época. Ele colocou um secretário muito bom na época, o Dr. Antônio Ferreira Pinto, que era um secretário combativo. Então, assim, duro, soltou os pitbull pra arregaçar o crime. Nós tava moendo. E de repente... Então teve um pedido de para. Dizem más línguas, eu não vou afirmar porque eu não tenho certeza, então se você não tem certeza não dá pra afirmar, mas dizem, o comentário que rolou na época é que o Marcola fez uma pressão e ele foi visitar o Marcola no presídio e aí ele cedeu às ameaças do Marcola. Dizem. Tipo, poderia ser alguma coisa, vou fazer um inferno aí se você... Exato, mas ao certo, informação real, nunca chegou, a informação que eu tenho real, nós fomos retirados desse combate. Isso aí ali em 2012, 13 mais ou menos. Tirou. E daí só cresceu. Tirou, aí dali cresceu. Começou a crescer. A escalabilidade de hoje se tornou gigantesca. Então, assim, quando a gente deparou, eu indo em algumas palestras eu fui em alguns eventos que tinham palestrantes que tinham maior propriedade, trazendo dados técnicos. Aí quando eu bati o olho assim, eu fui num evento de segurança pública em Brasília, que um ministro trouxe os dados que o crime organizado estava movimentando cerca de 300 bi ano no Brasil. Cara, no 10 ano, milhões para 300 bi. É quase 1 bi por dia, irmão. Mano. Todo o crime organizado, todas as facções, tá? Só que disso aí você pega o PCC e mede ali uns 120 bi. Ano. Então assim, é 10 bi mês, cara. Aí eu comecei a olhar e falei, mano, fudeu. Como é que você combate... Porque uma coisa é você tomar o dinheiro dos caras aqui, que é o recurso deles, que de repente eles tinham para conseguir corromper alguém, para eles conseguirem dar tração política, porque os caras vêm atuando em vários frontes. E eles foram inteligentes até nisso aí. Sabe-se, e não estou inventando história, que é público isso, já sai em vários jornais, diversos políticos que têm ligação com facção criminosa. Então os caras, eles conseguiram se articular. Eles conseguiram colocar pessoas em cadeiras importantes que tomam decisões no nosso país. E aí eu comecei a analisar, cara, eu falei, mano, já era. Perdemos de segurar a oportunidade pelo rabo e de combater o bicho, e agora virou um monstro gigante e não vamos combater mais. Pois é. Até que começou algumas pancadas recentes agora, principalmente Carbono. aquela operação Carbono que teve aqui no estado de São Paulo.
A operação. Foi a do Que- Guarujá? Combustíveis lá. Ah, não. Qual foi essa? Pós-combustíveis e lavagem de dinheiro em bancos, em O instituições pessoal fala da Faria financeiras. Lima lá, Sei, o pessoal sei, foi E na Faria Lima. foi apreensões de. Teve uma apreensão, o número total, em média, aí 60 bilhões. Aí eu falei, opa, tá legal, começou a dar umas pancadas. Bancada. Mas tem que continuar, cara. Tem que dar continuidade nesse tipo de operação. Claro. Começar a rastrear para onde está indo o dinheiro, por onde está indo a droga, por onde os caras estão investindo esse dinheiro, que é o retorno, que é o lucro da movimentação da droga. Então hoje. E a polícia tem feito esse trabalho muito bem, tá? Só que aumentou-se as demandas. E aí a gente precisa qualificar, inclusive, mais policiais para que você consiga abarcar. Porque hoje os caras estão investindo em instituições financeiras, em franquias. É. E tudo empresa séria que muitas vezes você vai lá comprar um McDonald's às vezes. Não tô dizendo, pelo amor de Deus, daqui a pouco o cara vai falar que o McDonald's tá envolvido. Mas daqui a pouco você vai caras comprar um tão McDonald's, é do Um cara. lugar que você nem imagina, Aí você vai cara. num barzinho viu? legal perto da sua casa, é do cara. O É dos caras. o transporte público em São Paulo, ele é dominado pelo PCC. É dominado. Cara. Essas empresas de ônibus aí, elas estão com o comando ali, sabe, infiltrado. Você vai, posto de gasolina, é lavagem de dinheiro. Os caras chegaram, Vilela, os caras chegaram a pensar assim, ó, meu, os caras não querem mais bater de frente com a polícia, porque eles estavam tomando uma invertida. Não, com a polícia os caras tá A polícia, os fudendo. caras falaram, pô, mano, a gente tá batendo de frente com a polícia. Então o que eles fizeram? Migraram para outros lugares. Então o que tá acontecendo? Aqui em São Paulo, o combate, aqui, até pelo governo estadual, é um combate muito mais efetivo. Mas você vê estados aí que a polícia tá se desdobrando para manter a segurança, pelo menos no modo aceitável, e não consegue. Você vê, ó, Ceará, né? Rio Grande do Norte, Bahia. Você vê esses estados que são, coincidentemente, são governados pelo PT, pela esquerda, que o crime está galopante, cara. E assim, e a polícia, ela faz o que dá para ela fazer, cara. Também não dá para você tirar leite de pedra. E trocar de lugar com o bandido também, né? Cara? Se exatamente. você tem um governo que muitas vezes você tem a certeza que você vai se fuder quando você combate o crime, você tira você alivia, mano. Você puxa o freio de mão e fala, peraí, não dá não. No Rio Grande do Norte, um policial foi afastado porque ele estava sendo muito efetivo no combate ao crime. Você tá entendendo? Então Porra, aí você desestimula os outros lados. Fala, porra, se o Pra Castrão quê, né? tá se fudendo aqui combatendo o crime, eu que vou ser o próximo, não vou. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Nascimento. Ele fala o seguinte: hoje quem manda de verdade no PCC? As lideranças presas ou a chamada sintonia geral? Cara, eu acho que não tem ninguém que manda 100% no PCC. É óbvio que existe várias cortinas de fumaça que ao longo do tempo é mais ou menos você querer falar quem manda na Coca-Cola. Tá ligado? Tem diretor, tem presidente, cada um tem uma decisão. E são autônomos nessas decisões. Então hoje você falar assim, existe um cara hoje que a palavra dele é final e é 100%, que em tese foi nominado durante muito tempo o Marcola, que aí depois colocaram pra mim e tentaram desconfigurar ele totalmente da liderança para parar de recair os crimes sobre ele, todos os crimes da facção. Então assim, no tamanho que tá hoje, eu não acredito que tenha assim um líder. Hoje existem ordens que partem de dentro da cadeia e existem ordens daqui de fora. E tem líderes autônomos. Hoje eu vou falar que de repente um sintonia da quebrada aí, como é que chama o cara que Torre. cobra? Não, o que cobra lá. Voou o nome agora. Mas o disciplina da quebrada. O disciplina da quebrada, que embora pareça, o nome é forte, né, meu? Parece que é um dos cargos maiores do PC, é um dos cargos mais ratoeira que tem na facção. Dos cargos mais ralé que tem. O disciplina, às vezes, ele tem autonomia para tomar, dependendo até certo ponto, ele tem autonomia para tomar decisões pela facção. Então, assim, é um dos cargos menores que tem. Eu acho que hoje em dia tá muito pulverizado isso daí, né, cara? E é regionalizado também. Regionalizado, cada um é responsável por uma região. Tem um cara que Até manda. porque esse cara, ele é cobrado. Se ele tomar a decisão errada, é igual a empresa, mano. Você é diretor do departamento de marketing, você é diretor do departamento financeiro. Quem tomar a decisão certa, parabéns. Tomou a decisão errada, é pau nele também. Então, Exatamente. hoje, infelizmente, a estrutura da facção se tornou praticamente
uma empresa multinacional, cara. Ó, a Renata Silva está perguntando o seguinte: o que a polícia tem feito sobre a infiltração do PCC em órgãos públicos ou em forças de segurança? Ou isso ainda é mais suspeita do que prova? Desculpa, repeti aí, filho. O que a polícia tem feito sobre a infiltração do PCC em órgãos públicos ou em forças de segurança? Ou isso ainda é mais uma suspeita que não tem prova? Não, isso daí é uma realidade. Isso é uma realidade e vou dizer para você que até na Polícia Militar, hein? Até na Polícia Militar tem infiltração aí do crime organizado, mas quando é identificado, corta na carne. E então, todos os órgãos públicos, eu vou responder pela PM. Se na PM identificar com a pessoa, ela é ligada ao crime organizado, ela com certeza ela vai ser mandada embora, ali vai correr um processo ali, vai ter. É lógico que vai ter que provar isso, né, com investigação, tudo, mas com certeza vai ser expurgado. Existe uma depuração interna muito grande na polícia. Teve uma reformulada, inclusive, também na própria corregedoria até. Sempre foi muito bem combativa, sempre foi combativa, mas deram uma tunada muito mais com o Coronel Fábio. Mandar um abraço para ele também. E assim, cara, é óbvio que os caras vão tentando sempre, né, meu? Eles tentam cada dia mais, tentam ganhar terreno cada vez mais e utilizam dos maiores artifícios. Você vai pegar, às vezes, um moleque que o moleque não tem uma tatuagem, nunca, não que tatuagem represente, mas a gente sabe que o histórico muitas vezes é o que faz o cara tatuar. Mas se o moleque não tem uma tatuagem, não tem uma nota vermelha na escola, é um moleque que, mano, aquele perfil CDF, você vai ver o moleque tá ligado e tá sendo fomentado pelos caras. Mas eu vou falar que quase sempre cai. Então, muitas vezes você vai ver aí, sai notícia, tem ligação, já tá afastado, já tá sendo demitido, já tá sendo expulso. Então, existe uma depuração interna muito grande, principalmente nas instituições. O Lucas está perguntando se na prática do policiamento ostensivo, qual é o primeiro sinal de que uma área já está sob influência do PCC, mesmo sem ocorrência grave aparente? Cara, no policiamento ostensivo, o que acontece isso é o fato do policial estar ali atuando naquela área e ele começar a identificar que o tráfico de droga está começando a crescer naquela área, né? Áreas que não tinham incidência de tráfico, começar a aparecer boca de fumo ali, começar o índice de roubo ali aumentar, o índice de furto. Então essa é uma incidência de que a área está começando a ser dominada pelo crime, entendeu? Mesmo onde não tinha uma incidência do crime organizado, ela começa a aparecer desse jeito, aparecendo bocas de fumo, aumentando o índice de roubo e furto, crimes, né? Então, quando uma área começa a ter uma incidência maior de crimes, é sinal que ela está tendo a influência do crime organizado. Sim, é isso aí.